Olá, tudo bem? Vamos resolver então essa questão aqui de geometria espacial que fala aí sobre um prisma triangular regular. E esse prisma, então, ele está inscrito em um cilindro, tá? Aí depois é narrado que um segmento de reta ele vai ter como extremidades o centro da base do cilindro e a outra extremidade vai ser o ponto médio de uma aresta lateral do prisma. Sabendo que esse segmento mede 16 e forma 30 graus de ângulo com a aresta lateral, calcular a área da seção meridiana do cilindro. Vamos primeiro entender esse problema, né? Depois a gente vê a estratégia. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem um cilindro e assim, já pelo ângulo ali, eu já vou poder afirmar para ti que ele é um cilindro um pouquinho mais espichado, tá? Então, vamos fazer ele mais ou menos assim. Aqui é um esboço, né? Aqui nessas mesas digitalizadoras é difícil de manter o traço firme, então fica meio torto, mas não é um grande problema. Aí a gente tem um prisma triangular regular. Ora, um prisma triangular regular é um prisma cuja base dele é um triângulo equilátero, tá? Então vamos fazer aqui uma tentativa de esboço de um triângulo equilátero inscrito aqui. Aí uma das arestas laterais fica aqui, ó, coladinha aqui. Outra aresta lateral fica lá no fundo. E essa daqui fica aqui na frente. Mas essas três arestas laterais, vou tentar subir um pouquinho mais reto aqui. Essas três arestas laterais, elas estão encostando na casca, né, na superfície do cilindro, tá? Então, aqui nós temos um esboço desse desenho aí, certo? Acho que dá para fazer mais forte aqui. Beleza. Aí a gente tem que ligar o centro da base do cilindro até o ponto médio de uma das arestas laterais, certo? Então, essa conexão aqui é o segmento que eles se referiram para a gente. Eles disseram que esse segmento mede 16. Também nos avisaram que esse segmento forma ângulo de 30 graus com a aresta lateral, tá bem? E aí, se a gente ligar aqui, ó, esse centro da base com esse vértice da base do triângulo equilátero, essa linha laranja, ela está no chão, logo ela está formando o ângulo de 90 graus com a aresta lateral, que é uma altura, tá? Porém, essa linha laranja, é importante a gente perceber que ela é 2/3 da altura de um triângulo equilátero. Vamos desenhar um triângulo equilátero aqui de frente para a gente. Vamos supor que isso aqui é um vértice A do nosso triângulo equilátero. Esse aqui é um vértice B e esse é um vértice C. Deixa eu desenhar esse triângulo equilátero bem de frente para a gente aqui, ampliado. É como se aqui estivesse o A, aqui o B e aqui o C. Então é como se eu erguesse ele e fizesse uma pequena rotação aqui para ti, tá? Então faço assim. Aqui está o centro do triângulo equilátero, mas pela simetria das figuras envolvidas é também o centro da base do cilindro, tá? E aí vamos lembrar que quando a gente trabalha com triângulo equilátero, ao traçarmos a altura dele, costuma ser uma boa ideia dividir essa altura em três pedaços de mesmo tamanho. Porque essa divisão, ela faz com que uma das divisões que tu faz aqui, ó, essa mais distante do vértice, essa divisão aqui, ela sempre vai coincidir com o centro, seja o centro do triângulo equilátero, seja, né, vamos falar os nomes mais corretos, né? Seja o incentro, circuncentro, ortocentro. Por se tratar de um polígono regular, todos os centros convergem, né? Todos estão juntos. Então, essa linha laranja que a gente estava discutindo, que ela está aqui, ó, ela corresponde a 2/3 da altura, certo? Então a gente tem que isso aqui corresponde a 2/3 da altura do triângulo equilátero, tá bem? Além disso, olhando para o triângulo retângulo que nasceu aqui em 3D na figura, nesse triângulo retângulo a gente tem um ângulo de 30 graus que nos permite trabalhar aqui com razões trigonométricas no triângulo retângulo, né? Então, quando a gente tem o ângulo de 30, tem aquele macete, aquele bizu, né? Que sempre tu vai usar como parâmetro o cateto oposto ao 30, a hipotenusa é sempre o dobro, né? E o cateto adjacente sempre é aquele que está oposto ao 30, grudado numa raiz de 3. Como a gente tem a informação de que essa hipotenusa vale 16, então esse carinha aqui tem que ser a metade, né? Então esse carinha aqui ele tem que valer 8, tá? E isso aqui, então, vai ser 8 raiz de 3, portanto, tá bem? Então, eu já sei que daqui até aqui vale 8 raiz de 3,
Sendo assim, eu já sei, então, que a altura completa desse cilindro, né, vai ser o dobro disso, já que esse cara é ponto médio. Então, a altura completa tanto do cilindro quanto do prisma regular, ela é 16 raiz de 3. Voltando no triângulo equilátero, aquela linha laranja, então, que está aqui embaixo, ó, ela vale 8, né? E como a gente identificou pela geometria plana, esse 8 que está aqui, então ele se refere a 2/3, né, 2 partes de 3 da altura de um triângulo equilátero. Eu sempre recomendo aos meus alunos que memorize, por uma questão de praticidade, que a altura de triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Então, se eu pegar essa medida aqui e multiplicar ela por 2/3, eu vou estar obtendo 2/3 dessa altura. Eu vou chegar nessa relação aqui, mas eu posso afirmar que isso aqui vai dar 8, porque eu enxerguei isso no exercício. Então, assim, eu consigo isolar esse L, né, que seria, na verdade, a aresta, né? Seria o lado do triângulo equilátero, ok? Seria o lado do triângulo equilátero, mas também é a aresta da base, né? Então, a gente vai poder... Eu vou trocar esse L aqui por A, para a gente usar o A de aresta, que é o que a gente mais usa. E aí vamos isolar esse A. Eu vou descobrir que a aresta vai ser 3 vezes 8, 24. A raiz de 3 vai dividindo, né? Mas aí vamos racionalizar aqui. Então, isso aqui está dando 24 raiz de 3 sobre 3, ou simplesmente 8 raiz de 3. Tá? Então, essa é a nossa aresta da base. Finalmente, na verdade, acho que nem precisava disso. Olha, eu vou te falar que eu estou fazendo conta a mais, hein? Nem precisava dessa aresta da base, agora que eu me dei conta. Porque, na verdade, ele quer a seção meridiana do cilindro, né? O que é a seção meridiana de um cilindro? É quando eu pego um cilindro, vou fazer um desenho bem grosseiro aqui, quando eu pego um cilindro e eu corto ele por um plano, e esse plano tem que passar pelos centros das duas bases. Imagina um plano que corta o cilindro, passando pelos centros das duas bases. Quando esse plano corta o cilindro, a região de contato entre o plano e o cilindro, a seção propriamente dita, ela é um retângulo, e sendo um cilindro reto, é um retângulo cujas medidas desse retângulo são H aqui e aqui 2R. Então, na verdade, o que eu precisava era o raio, né, do cilindro. E aí eu estou fazendo mais cálculo do que precisa. Porque observando que essa linha laranja aqui, ó, essa linha laranja que é o nosso 8, ele é o raio do cilindro. Né? Olha aqui, ó, foi da borda do cilindro até o centro. Então eu nem precisava ter feito isso tudo aqui, não me dei conta. Mas é bom, fica como estudo. E aí, então, se o raio do cilindro deu 8, então a base desse retângulo aqui mede 8. A altura dele mede 16 raiz de 3, como a gente tinha visto agora há pouco. E, portanto, essa seção meridiana aqui, ela está dando 8 vezes 16 raiz de 3, está dando 80 mais 58, né? Não, 80 mais 48, está dando 128 raiz de 3. Deixa eu ver se eu não me enganei em nada aqui, porque não está batendo com o gabarito que me mandaram. 30 graus com a aresta lateral, o segmento mede 16, então esse aqui de baixo tem que ser 8. Ah, claro, perdão, 8 é o raio, né? Desculpa, já sei onde eu errei. 8 é o raio, mas isso aqui não é 8, desculpa minha falta de atenção aqui. 8 é o raio, então se o raio é 8, tudo isso mede 16. Agora sim, aí vai dar 16 vezes 16, e aí vai fechar os 256 raiz de 3, que quem me mandou essa questão tinha me dito que o gabarito era esse, e agora tá tudo certo, tudo no seu lugar, tá bem? Então tá aqui a resolução, desculpa aí alguns tropeços, mas acho que ficou bem coerente aí os caminhos dados. Valeu, bons estudos!